Estamos aqui nessa oportunidade, mais uma vez, para responder uma pergunta. Por que devemos ler a Bíblia? Essa é a nossa indagação de hoje. E como a gente vai responder isso? Eu quero utilizar como base para responder essa pergunta, por que nós devemos ler a Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17, a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus está ali intercedendo pelos seus discípulos, pela igreja, por aqueles que são chamados pelo Espírito Santo. Durante a sua oração ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu queria tirar aqui algumas conclusões importantíssimas sobre essa colocação de Jesus em sua oração sacerdotal. Jesus Cristo, enquanto filho, enquanto homem, ele é uma realidade encarnada, revelada pela palavra. A sua vinda era predita pela lei e os profetas. Jesus Cristo, enquanto homem, enquanto filho, foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E isso nos dá a seguinte ideia: a mesma serpente que Adão pereceu diante dela no jardim do Éden, enquanto homem, é a mesma serpente que Jesus irá triunfar sobre ela no deserto. E como Jesus triunfa no deserto? E o que faz Adão perecer no jardim do Éden? Adão não ouviu. Adão não honrou a palavra de Deus, que disse para ele não comer. Adão pereceu por causa disso. Jesus foi levado para o deserto e triunfou contra a mesma serpente que contribuiu, ou que assediou Adão, ou que surgiu no meio da situação entre Adão e Deus para desfazer a palavra. E Adão, então, seguindo a corrupção do seu próprio coração, por não obedecer a palavra, a gente sabe qual o destino final. Por que devemos, então, ler a Bíblia? Jesus triunfou no deserto, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus está querendo dizer para o diabo no momento da tentação que a sua fé enquanto homem, enquanto filho, está fundamentada naquilo que está escrito. Nós poderíamos aqui juntar um número bem maior de textos bíblicos, eu acredito eu, de maneira infinita, que vai fazer com que nós venhamos a entender o porquê devemos ler a Bíblia. O salmista no Salmo 1 vai dizer que há uma diferença entre ímpios e justos. E nessa diferença que ele faz entre ímpios e justos, ele vai dizer que os justos, eles não são como os ímpios, mas eles são aqueles que meditam na lei do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Meditar significa repousar sobre ela, significa refletir sobre a palavra, significa buscar a palavra de dia e de noite, significa ter prazer de ler a palavra de dia e de noite. E o salmista no Salmo 1 diz que os ímpios, eles seguem as intenções dos seus corações, já os justos, eles têm prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, vai dizer em uma de suas cartas a Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso: prega a palavra. Para alguém pregar a palavra,
É impossível pregar a palavra sem manusear bem a palavra. O apóstolo Paulo trata sobre esses assuntos com Timóteo. E de uma maneira bem íntima. Em 2 Timóteo 2,15 ele diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado é aquele que passa por provas. Como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que tem uma vida irrepreensível e que maneja bem a palavra da verdade. Que tem intimidade com a palavra. É impossível você ser crente e não meditar na palavra. Quem não medita na palavra jamais terá habilidade com a palavra. Jamais irá manejar bem a palavra da verdade. Outra questão que o apóstolo Paulo diz em suas cartas. Ele diz que toda a palavra é inspirada. Para quê? Para a demonstração, para a exortação. A palavra. Por que devemos ler a Bíblia? Devemos ler a Bíblia porque a Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia aberta e lida é Deus falando ao seu povo. A Bíblia aberta e sendo pregada, ela é um livro proclamando as verdades eternas de Deus. A Bíblia aberta e lida, ela revela a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por que devemos ler a Bíblia? Essa é a nossa indagação dessa oportunidade. Devemos ler a Bíblia porque aprove a Deus, na sua grandiosidade, na sua majestade, na sua santidade, revelar-se por este livro santo. E se ele estabeleceu e instituiu um livro para se revelar à sua igreja, os seus discípulos, aqueles que são seus, se ele instituiu, estabeleceu um livro, o que ele quer que a igreja faça com esse livro? Obviamente que se leia este livro. Devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia é o livro de Deus. Devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação exata do ser de Deus, da vontade de Deus, dos projetos eternos de Deus. Devemos ler a Bíblia. Por que devemos ler a Bíblia? Devemos ler a Bíblia porque, uma vez não lendo a Bíblia, a igreja fica sem referência. Sem ler a Bíblia, a igreja deixa de ser igreja. A igreja deixa de ser igreja sem ler a Bíblia. Quando não lemos a Bíblia, ouvimos heresias como se fossem doutrinas. Quando não lemos a Bíblia, as doutrinas são estranhas aos nossos ouvidos. Resistimos às doutrinas como se elas fossem heresias e aceitamos heresias como se fossem doutrinas. Precisamos ler a Bíblia para saber o fundamento entre verdade e a denúncia em relação às mentiras. Porque devemos ler a Bíblia? Porque não há maneira mais clara de Deus se comunicar conosco a não ser pela sua palavra. Existem pessoas na igreja brasileira no nosso tempo que não leem mais a Bíblia. Elas preferem as chamadas revelações diretas. Tem gente que prefere a chamada palavra revelada. A palavra revelada de alguém, de um ser humano, ela não tem a credibilidade, ela não tem endossamento. Você corre o risco de acreditar em alguém que disse que está sentindo e pensando em alguma coisa. É diferente entre você ler a palavra de Deus e ter a absoluta certeza de que é Deus quem está falando com você.
Na igreja brasileira, por falta de leitura, muita gente diz que o Antigo Testamento não deve ser lido, pois nós estamos no tempo da graça. E quem disse que a graça de Deus não se manifestou no Antigo Testamento? Basta ler o Antigo Testamento que nós vamos ver a graça de Deus sendo revelada no Antigo Testamento. É impossível compreender o Novo Testamento sem ler o Antigo Testamento. Então, é importante ler a Bíblia. Por que devemos ler a Bíblia? Porque somos igreja do Senhor e o nosso maior prazer é ler a Bíblia. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, se você não gosta de ler a Bíblia, se você realmente não sente o seu coração arder por ler a Bíblia, existe algo que pode estar errado em você. Mas não tem problema. Comece a se corrigir hoje. Comece a se interessar em ler mais do que aquele versículo que você lê de maneira estanque e de maneira isolada. Se comprometa em ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. E daqui a pouco você estará lendo 2, 3. E daqui a pouco você estará envolvido em ler livros e mais livros da Bíblia até chegar ao final. Eu duvido que quando você chegar ao final da sua leitura completa da Bíblia, que você não vai se maravilhar e que você não vai dizer para você mesmo: obrigado, Senhor, por ter me dado a maior de todas as experiências contigo que eu poderia ter lendo a tua palavra. Estes foram os inúmeros motivos pelos quais nós devemos ler a Bíblia. Que você leia a Bíblia, que você leve outros a lerem a Bíblia, que você leve esse vídeo para que outras pessoas ouçam este vídeo e possam ter o prazer de ler a Bíblia, ok? Medita nesse livro de dia e de noite. Que Deus nos abençoe. Vamos ler a Bíblia? Deus abençoe a todos.